E a Jane até comentou se eu já tinha pregação, e eu falei para ela, então está muito difícil decidir, porque é muita coisa, e hoje o Senhor me deu uma confirmação através de um outro versículo, que eu tenho que falar sobre a primeira metade, e que tem que ser 2 partes. Então, eu pedi para o Lucas me emprestar a vez dele, e eu vou falar essa semana e semana que vem também. Então, vai ser continuação. Então, o Lucas não é essa próxima, a outra, porque ele trocou comigo. Na verdade, não trocou, né? Porque eu só era muito depois, mas eu pedi uma vez a mais. Então, se vocês puderem abrir comigo, em Gênesis capítulo 19, eu queria passar uma pequena introdução para vocês, antes de começarmos a ler sobre a vida de Ló. Então, Ló, ele é sobrinho de Abraão. Ok, o pai dele morreu. E quando Deus chamou Abraão e disse que ele ia ter uma multidão de descendentes e que ele ia ser o povo de Deus, ele falou para Abraão pegar a esposa dele e ir embora da terra onde ele morava. E o Abraão desobedeceu e levou Ló junto. E então nós estamos aqui na história de Ló. Então, só para vocês entenderem que já começa com ele nem devia estar aqui, o Ló. Porque Abraão não deveria ter trazido ele. Como que o Ló e o Abraão se separaram? Né? Eles foram juntos até a terra, chegaram lá, e começou a crescer muito, Deus começou a fazer prosperar. E não tinha mais como Ló e Abraão estarem no mesmo espaço de terra, porque a água e os recursos naturais eram escassos e as pessoas tinham que ficar, um aqui, o outro ali, porque tinham os recursos. Né? Então, o Abraão virou para Ló e falou, olha, a gente precisa se separar, porque a água não está dando para a minha galera e para a sua, então você escolhe para que lado você quer ir. E o Ló, muito esperto, como vocês já vão descobrir, escolheu ir para a cidade ao lado de Sodoma. E provavelmente vocês já ouviram falar, sendo cristãos ou não, que Sodoma não era um lugar legal. Porque até hoje, mesmo quem não conhece a Bíblia, sabe que Sodoma era onde aconteciam as maiores bizarrices. E sodomitas é o nome até hoje para práticas sexuais não naturais. Então, era bem complicado o que acontecia lá. E Ló foi morar ali do lado. Então, ele não estava na cidade. Ele estava... A cidade é ali onde a Jane está. E o Ló estava aqui onde eu estou. Então, ele estava assim, só pertinho, entendeu? Só que chegou um determinado momento que Ló já estava dentro da cidade. E já estava morando lá. E Sodoma e Gomorra tinham se rebelado contra os reis. Uns reis lá que dominavam, que eles tinham que pagar uns impostos para eles. Nisso, os reis vieram, fizeram uma guerra, levaram todo mundo cativo, inclusive Ló. Aí Abraão foi até Deus, orou, Deus deu a estratégia, ele resgatou Ló, todo mundo de lá. E foi assim que Ló começou a ser uma parte do povo. Por quê? Foi graças ao tio de Ló que a cidade toda foi salva. Se não fosse por Abraão, os reis do norte teriam conquistado toda aquela região, aquela cidade, e não ia mais ter Sodoma, ia ser propriedade de outra pessoa. Então, Ló virou um cidadão respeitado dentro de Sodoma e Gomorra, graças ao tio que salvou todo mundo. Até aí, tudo bem? É só um esboço do que aconteceu, porque senão vocês vão ficar muito sem referência de por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu sei que isso não é comum, mas levantem a mão, tá? Porque é um tema difícil e a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso. E eu falo que eu sou uma pregadora incomum, porque eu não gosto muito dessa coisa de só um fala e não tem diálogo. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa, quando o assunto, especialmente em assuntos assim difíceis, tem que ser uma coisa que fique clara para todo mundo, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar em 19, versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Esses 2 anjos tinham ido visitar Abraão e
o Senhor avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E mandou os 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Então, eles chegaram. Chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Para a gente não se perder, eu vou parando e explicando versículo por versículo. Então, chegar em Sodoma ao anoitecer não é uma boa ideia, porque Sodoma é um local totalmente depravado. E, ao anoitecer, não tem mais luz, então a depravação ela é muito maior, né? As pessoas costumam fazer as coisas mais erradas à noite, ok? E os 2 anjos chegaram na pior hora que eles podiam ter chegado, quando já ficou noite em Sodoma, que era uma cidade que era dividida da seguinte forma. Agora, vocês esqueçam que a Jane é Sodoma, tá? Todos vocês são Sodoma no momento. E aqui, esse espaço entre vocês todos, Sodoma, e o resto das cidades, que é onde eu estou, é a porta da cidade de Sodoma. Então, é como se tivesse 2 muros. A palavra em inglês para isso é chamber. Eu não sei como é essa palavra em português, mas é uma câmara. Câmara, né? Então, os negócios todos que aconteciam em Sodoma eram feitos na porta da cidade, nessa câmara, que era como se fosse um hall de entrada da cidade, porque ninguém que quisesse negociar em Sodoma ia entrar dentro da cidade, porque aquilo era uma insanidade. Você provavelmente ia ser pego e estuprado, para falar os termos corretos aqui, ok? Esse é o nível da depravação e insanidade que aquela cidade vivia. Então, se eu quisesse fazer negócios com Sodoma, os líderes da cidade ficavam na porta, posicionados, para que você se dirija até o líder da cidade e fala, olha, eu quero comprar arroz. Está aqui o dinheiro, aí os líderes falam, ciclano, por favor, vem aqui e busque o arroz e entregue para ele. Não existiam pessoas fora de Sodoma que entravam na cidade e iam visitar, simplesmente por diversão. Não existia isso, ok? E Ló estava sentado à porta da cidade. O que isso significa? Ló era uma das pessoas que você procurava para fazer negócios na cidade. Então, ele não era uma pessoa qualquer. Justamente por conta do que o Abraão fez, livrou toda a cidade e deixou ele com um certo status entre os sodomitas. Ok? Continuando. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, quando Ló avistou os 2 anjos. Prostrou o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me até a casa do seu servo, o próprio Ló. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Gente, imagina essa situação. Tem essa cidade onde ninguém entra, porque é um absurdo aquele local. É uma orgia sem fim o que acontece lá dentro. E chegam esses 2 homens, bem apessoados, na porta da cidade, e estão perdidos lá, né? 2 manés chegam lá. Não, vocês são Sodoma. Chegam aqui e estão lá perdidões. Quando Ló vê aqueles 2 homens, ele fala, eu tenho que salvar a vida deles, eu tenho que esconder eles, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. E aí, Ló se prostra aos pés deles e fala, vocês 2, até de manhã, vocês podem se esconder na minha casa. Como quem diz, é óbvio que vocês não vão ficar até mais do que amanhã de manhã, porque vocês devem estar de passagem aqui, e vocês não podem ficar em qualquer outro lugar que não seja escondidos. Aí os anjos respondem, não, passaremos a noite na praça, responderam. Melhor ideia, passar a noite na praça em Sodoma. Não, pior ideia do mundo. A praça é um local público, no meio da noite, de madrugada. Os 2 iam ser atacados. Mas ele insistiu tanto com eles, o Ló, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Então Ló ficou, por favor, vocês não podem fazer isso, vocês não podem dormir ao ar livre aqui nessa cidade, vocês são estrangeiros, vocês não conhecem, vem para minha casa, vocês vão se dar melhor. Na minha opinião, Ló não tinha a mínima ideia que esses 2 homens eram anjos.
Tem gente que acha que ele já sabia que eram anjos, por isso que ele se prostrou aos pés deles. Eu não creio assim, porque se ele soubesse que eram anjos, ele não teria oferecido para abrigá-los, porque eles têm todo o poder, eles são seres sobrenaturais, não precisam de amparo, né? Então, continuando. Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Pão sem fermento é algo que você faz rápido, tá? A fermentação do pão demora, no mínimo, uns 30 minutos. Então, o pão sem fermento é aquela coisa que você fala, faz o pão logo para eles, porque o Ló, ele está agoniado, entendeu? Ele está escondendo esses dois homens, ninguém pode saber que eles estão lá, se souberem vai dar rolo. Ele está, assim, sofrendo. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Gente, imagina esta situação. Ló era um homem salvo, ok? Salvo pela fé, como todos nós. Mas ele estava habitando nesse local completamente depravado. E chegou nesse ponto em que ele sabia como a cidade era, mas, mesmo assim, ele continuou morando lá. Escondeu os dois homens, a casa dele foi cercada, porque os sodomitas, velhos e jovens, porque queriam os dois homens que estavam lá dentro. Versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Pausa aqui, parênteses. Estava falando sobre Ló ser salvo pela fé. No Velho Testamento, as pessoas também eram salvas pela fé. Deus fazia uma promessa para as pessoas, elas acreditavam nessa promessa, assim como Ló creu e se moveu de Ur, onde ele morava, para a Terra Prometida. Ló também creu na promessa e foi. Mas ele era alguém que cria em Deus, mas tinha uma vida carnal. Primeiro ele começou a ir na porta da cidade, depois ele começou a ir na cidade e voltar para casa, depois ele começou a se aproximar mais da cidade, até que chegou um ponto que ele virou um dos líderes da cidade. Ele estava completamente envolvido com a cultura daquelas pessoas. Ele casou com alguém que era de Sodoma. Então, é assim, Sodoma estava arraigada nele. Tudo daquela cultura estava dentro dele. E ele até tinha uma vida um pouco diferente. Mas a gente vai perceber aqui que essa diferença não era o suficiente para que os sodomitas virassem para ele e falassem, não, tudo bem, não tá, a gente deixa os anjos em paz. O que acontece quando ele fala, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Versículo 9. Saia da frente, gritaram, e disseram, esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Gente, quando existe um crente que eu quero dizer é alguém que é salvo pela fé, que conhece o Deus verdadeiro, e ele está vivendo uma vida carnal no mundo, as pessoas ao redor desse crente não vão gostar dele, não vão apoiar ele, não vão se identificar com ele, porque ele tem algo que já, por si só, condena aqueles que estão ao redor. A palavra que é usada aqui no original para não meus amigos é não meus irmãos. Ele está tentando falar com as pessoas de Sodoma, aqueles homens, como se fosse de igual para igual, como se ele fosse um deles.
E eu suspeito que Ló não foi para aquela cidade pensando, vou me tornar um sodomita. Não. Ele foi lá do tipo, vou evangelizar essas pessoas. Vou com o meu Deus e dominarei aquele lugar. Porque é assim que todos nós agimos. Mas, aos poucos, Sodoma foi corrompendo, corrompendo, corrompendo. Olha o nível que Ló chegou. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Ele ofereceu as filhas. Olha isso. O nível de desespero que ele chegou naquele momento. Tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Jesus, misericórdia. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Justamente aquilo que eu falei. Se você se comportar como uma das pessoas do mundo, mas tiver fé em Deus, alguns dos seus comportamentos vão ser o suficiente para aquelas pessoas não te aceitarem. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Faremos a vocês pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Hoje a gente vai até aqui. Qual que é o ponto que eu quero conversar com vocês a respeito dessa parte de Gênesis 19? Quando nós somos salvos pela fé, porém temos uma vida carnal, as nossas estratégias e a maneira como a gente lida com as situações na nossa vida é absolutamente carnal. E isso nos gera vários problemas. Se Ló fosse um homem salvo e tivesse uma vida santa, ele jamais teria dito, meus irmãos, não façam essa perversidade, e oferecido as filhas. Ele teria ajoelhado, fechado a porta, ou deixado a porta aberta mesmo, se não conseguisse fechar, e dito, Senhor Jesus, ou não tinha Jesus naquela época, mas Deus, tem misericórdia de mim, destes homens e da minha família. Porque ele sabia que negociar com eles não ia dar em nada. Era óbvio. Eles eram em muitos. Os jovens e os velhos, estavam todo mundo ali. Era uma cena, assim, degradada. Era uma cidade absurda. E Ló morava ali. Ele sabia como era o caráter daquelas pessoas. Vocês estão entendendo? Tá, ok. Gente, quando eu estava orando a respeito disso, Deus me falou de maneira muito clara que nas nossas vidas tem muitas situações que, ao invés da gente ajoelhar e clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós estamos negociando com sodomitas e oferecendo as nossas filhas para eles. Nós estamos tendo a mesma atitude que Ló teve naquela situação. Porque como a gente tem uma vida sendo salvo no mundo, as nossas estratégias são mundanas. E a gente não pode viver desse jeito. A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que os nossos dias vão ser iguais a Sodoma e Gomorra. E não está igual, gente. Está uma coisa absurda. A gente vê coisas loucas acontecendo, coisas depravadas. Essa parada gay, eu tive o azar de ter que pegar um metrô para Paulista. Eu estava voltando da Bahia e eu tive que pegar o metrô para Paulista no dia da parada gay. E eu estava isolada antes, no meio do mato, na Bahia. Eu não sabia que estava tendo parada gay. Eu desci no meio daquilo. Mas era um nível de depravação. Eles não estão ali lutando pelos direitos deles, gente. Eles estão ali brincando de Sodoma e Gomorra. É isso que eles estão fazendo. É uma coisa absurda. Tem policial por todo lado. Tem camisinha voando, porque a coisa é insana, é no meio da rua. É sem o mínimo critério. E os nossos dias estão assim.
Deixa eu olhar aqui as minhas anotações. Gente, Ló comprometeu completamente o testemunho que ele tinha que ter tido diante daquelas pessoas. Será que nós, diante das adversidades que aparecem, estamos da mesma forma? Será que a nossa atitude diante das adversidades compromete o nosso testemunho? Compromete quem é o nosso Deus? Será que as pessoas olham para nós e elas pensam que nós somos crentes e que nós vivemos como crentes? Ou será que as nossas atitudes são as mesmas? E a gente nem incomoda os outros? Porque Ló aqui ainda incomodou. Eles se recusaram a ajudar Ló. Acho que ainda tem um nível pior que esse, que é o nível em que eles nem conseguem discernir, nem perceber a diferença. Eu queria que vocês abrissem comigo. Obrigada. Em Salmos 56. Eu orei sobre isso e Deus me falou que eu tinha que falar específico sobre esse versículo que falava sobre Ló ter chamado eles de irmãos. E ele me deu qual é o oposto, qual é a atitude oposta a essa atitude. Qual é a atitude que ele espera de nós hoje? Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Imagina essa mesma situação. Imagina que Ló, ele cai em si ali na porta daquela casa. Ele olha para os sodomitas e diz: como que eu cheguei nessa situação? Como que eu vim parar nesse estado? E ele ajoelha e ora isso. Gente, Deus atende quando a gente pede socorro. Se ele tivesse ajoelhado ali e dito: Senhor, me perdoa porque eu me juntei com esse povo. Me perdoa porque eu pequei. Ele nem precisava nem ter falado isso. Se o coração dele tivesse um pingo de arrependimento ali, fazendo essa oração, ele ia ser livrado na mesma hora. E isso é o que a gente precisa fazer nesse momento. Eu vejo como, na minha vida, eu creio e eu oro e eu faço as coisas, mas quando vem uma situação de adversidade, eu corro para a solução natural, é a primeira. Não precisa ser um bando de sodomitas na sua porta. Entendeu? Nem sempre é uma situação esdrúxula que nem essa. Por favor, libera os anjos aí que eu preciso estuprar eles. Não é assim que acontece sempre. Às vezes é
Que nem o Fernando estava contando ontem que ele quer dar testemunho. Eu vou ter que pegar o testemunho dele porque é muito bom. Ele transferiu o dinheiro para a conta bancária errada, em espécie, dinheiro de verdade. E o Espírito Santo falou para ele que a pessoa errada que ele depositou o dinheiro era um conhecido dele. E ele ligou para a pessoa. Fulano, depositei 5 mil reais errado para você, me devolve o dinheiro. E a pessoa devolveu o dinheiro. Qual a chance de você depositar dinheiro errado para uma pessoa e o Espírito Santo te falar que é uma pessoa que você conhece e você ligar para a pessoa e a pessoa te devolver 5 mil reais? Ele vai contar a história da próxima vez que ele vier no culto de domingo. E antes disso, ele tinha se descabelado. Ele tinha ligado para 1000 agências bancárias. Ele tinha falado com o gerente do banco, ido até a agência, tentado destruir a porta da agência para tentar entrar dentro. Brincadeira, essa parte eu estou inventando. Mas é porque eu queria prender a atenção de vocês. Alguns estão distraídos. Aí eu pensei em inventar essa parte para vocês focarem. Deu certo. Então, gente, olha isso. Olha o que aconteceu quando ele parou dentro do carro e orou. Ele conhecia a pessoa. E é a mesma situação. Quantos de nós não estamos vivendo situações dentro desse mundo que são Sodoma e Gomorra? Que claramente a cultura do mundo ali é errada. Tudo o que está acontecendo ali é errado. Você não tem saída. E você tem 2 opções. Ou você entrega as suas filhas, ou você sacrifica aquilo que Deus te deu e oferece para eles e arruma uma maneira carnal e ruim de resolver os seus problemas, que, por sinal, não vai dar certo, vocês vão ver depois. Ou você se ajoelha no chão e clama para Deus ter misericórdia. E Ele tem. Isso que é o mais fantástico. Amém? Vou voltar aqui e ver se eu esqueci mais alguma coisa, porque eu gostaria muito que a gente fizesse um clamor com esse salmo, para que as adversidades que a gente tem vivido e os ataques que têm batido à nossa porta, eles vão embora por conta do nosso clamor, e não por conta da nossa solução humana, carnal que a gente está tendo. Para que a gente não chegue no céu e seja salvo e não tenha nada, entendeu? Você não tem um galardãozinho, uma recompensa de nada que você fez. Porque tudo que você fez foi bobagem, e Deus ficou te tirando da bobagem vez após vez, porque Ele é fiel. E eu vou falar sobre essa questão do galardão semana que vem. É isso que eu queria terminar. Só que é um outro tema. E aí, se eu continuasse nesse tema agora, a gente não ia ter tempo para fazer o clamor. E Deus, Ele age de maneira muito específica com cada um de nós. A gente tem que vir aqui, dar a mensagem, e o Espírito Santo tem que trazer no teu coração quais são as situações, quais são os sodomitas que estão batendo na sua porta e como que você tem que lutar contra eles. Porque às vezes Deus vai fazer eles ficarem cegos e sumirem da sua porta, ou às vezes Deus vai dar para o Espírito Santo uma estratégia, e aí o Espírito Santo vai te dizer, e vai ficar resolvida a situação. Então é importante que a gente pare e ore hoje, para que a gente não seja roubado daquilo que Deus preparou para nós. Ok?